já parou para pensar que quando está vivendo momentos de dificuldades, de tormentas, momentos de sofrimentos, é difícil você entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas? Esse é o estudo de número 848 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós nunca devemos nos esquecer que o nosso Deus, Ele é soberano, que o nosso Deus não perdeu o controle de nada, porque tudo está sujeito a Ele, quer seja no reino espiritual ou no físico. Vamos ao nosso tema? Mesmo sem entender, creia, pois Deus está no controle. O nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 43, verso 13, que diz: desde toda a eternidade eu o sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quantas vezes ouvimos esse versículo para nos confortar, para nos consolar, nos ajudar a termos esperança? E também quantas vezes nós usamos esse versículo com a mesma finalidade: ajudar as pessoas, confortar, consolar, fortalecer. Quando a gente fala que Deus está no controle, controle é sinônimo de domínio, de governo, de administrar, de poderio, de comando. É sinônimo de direção. No Salmo 103, verso 19, o salmista diz assim: o Senhor estabeleceu seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Deus domina sobre tudo e sobre todos. Deus, Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Deus, Ele não perdeu o controle, não, porque Ele é um Deus vivo, um Deus que está atento e observa todas as coisas. Salmo 11, verso 4, Davi fala assim: mas o Senhor está no seu templo sagrado, o Senhor tem seu trono nos céus, seus olhos observam tudo, vê atentamente os filhos de Adão. É confortável a gente saber que servimos um Deus vivo, um Deus que, independente da circunstância, Ele está no controle, Ele observa e Ele observa atentamente. Deus, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder para realizar o que Ele desejar. Salmo 115, verso 3 diz assim: nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. O nosso Deus é vivo, é poderoso, Ele é soberano e Ele não depende de nós, não. Vamos nos lembrar quando o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele reconheceu que Deus, o Altíssimo e Soberano, domina sobre todos. Daniel capítulo 4, verso 17 diz: e esta sentença é, pois proclamada por sentinelas, os seres angelicais declaram o veredito, a fim de que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos seres humanos e os dá a quem quer e quando deseja, e pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Tudo está na mão do Senhor, e o rei Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus. Nabucodonosor, ele fez um decreto reconhecendo a soberania do nosso Deus, e ainda mais, ele reconheceu que ninguém pode questionar o nosso Deus. Daniel capítulo 4, verso 35 diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te, por que ages assim? Infelizmente, muitos ficam questionando a Deus, muitos ficam
ficam murmurando contra Deus, muitos ficam inconformados com o próprio Deus. Mas olha o que Nabucodonosor nos ensina: Deus faz tudo do jeito que lhe apraz. E ele manda nos exércitos dos anjos, ele manda aqui nos habitantes da terra, e ninguém, olha o que ele fala, é capaz de se opor à vontade de Deus. É o nosso Deus, é um Deus vivo, é o meu Deus, é o teu Deus, é o Deus a quem nós servimos, é o nosso Senhor. Você está sob o senhorio dele. Quando estamos inconformados, basta olharmos para o Senhor e entendermos que ele tem todo o poder para mudar toda e qualquer circunstância. Eu quero lembrar sobre o salmista Etã. Quando ele descreveu a aliança de Deus com o rei Davi, ele reconheceu que Deus, ele domina sobre a natureza. No Salmo 89, o verso 8, o verso 9, o verso 13, o verso 14 diz: Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes, ó, aquietar. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Etã significa Deus é. Só isso, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus é rocha. Podemos falar um monte de coisas que Deus é, simplesmente. Deus é Deus. Ele é justo, ele é misericordioso, ele é justiça e juízo. Olha que interessante, a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Se você se acha injustiçado, se você acha que Deus não está fazendo justiça, sabe o que o Senhor manda eu te dizer? Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Enquanto você está aí esbravejando, entristecido, enquanto você está aí murmurando, Deus não está agindo a teu favor, não. Por isso que o Senhor manda te dizer: aquietai-vos, e você vai saber que Ele é Deus. Etã, então, como eu disse, significa o que mesmo? Deus é. Ele é Deus. O salmista Davi, ele reconheceu que Deus governa sobre tudo e sobre todos. Vamos ver? 1 Crônicas, capítulo 29, o verso 11, o verso 12 diz assim: Ó Senhor, tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Davi está falando: Senhor, tudo é de ti, Senhor. Senhor, na tua mão está o consolo e o encorajamento que todo ser humano precisa. Davi reconheceu diante de todo Israel, louvando ao Senhor, e logo após ele reconheceu que ele dependia de Deus, do Todo-Poderoso, do Soberano. 1 Crônicas, capítulo 29, o verso 14, o verso 15, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como assombração os nossos dias sobre a terra, e sem ti
não há esperança. Deus está no controle de tudo e de todos, e sem o Senhor não há esperança para o homem. Deus, ele é soberano, Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é cuidadoso. Outra pessoa que reconheceu a soberania de Deus, que reconheceu que tudo está no controle de Deus, é Moisés. Vamos ver? Deuteronômio, no capítulo 10, o verso 16 ao verso 18, circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda obstrução carnal, e deixai de serem submissos e teimosos, pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta. Moisés está falando, Deus está no controle de todas as coisas, ele provê. É verdadeiramente o Deus justo, Deus é verdadeiramente poderoso e temível, e Deus não tem parcialidade com ninguém. É muito lindo você entender que o nosso texto base está nos trazendo, através do profeta Isaías, ensinamentos maravilhosos. Primeiro, de quem é o nosso Deus. E ele diz no início do nosso texto base que o nosso Deus é eterno. Vamos conferir Isaías capítulo 43, o verso 13, a parte A, ele fala assim, desde toda a eternidade. E o salmista, ele reconhece que Deus, o nosso Deus, é eterno. No Salmo 93, verso 2, desde a antiguidade, o teu trono está firme, tu existes desde a eternidade. Nós nascemos, crescemos e morremos. Esta é a ordem natural do desenvolvimento do ser humano, mas Deus não. Deus, ele é eterno. Deus não teve começo e não terá fim. E o nosso Deus eterno é um Deus que trabalha a seu favor. Vamos conferir? Isaías 64, verso 4, que diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Você está colocando a sua confiança em quem? Você está colocando a sua confiança em quem? Porque Deus, ele age a favor daqueles que depositam nele toda a esperança, toda a confiança. Mas também Isaías fala do nosso Deus, o Deus que é imutável. Isaías 43, o verso 13, a parte B, que diz, eu o sou. Foi assim que Deus se apresentou para Moisés. Eu sou. Vai, fala para Faraó que eu sou o que eu sou. O nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus não mudará. A Bíblia fala que o nosso Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo de eternamente. Isaías 46, verso 4 diz assim, eu serei o mesmo até quando os vossos cabelos brancos chegarem e ainda na idade avançada, eu vos sustentarei, eu vos criei e vos conduzirei, sim, eu vos levarei e vos livrarei. Olha que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Realmente Deus é Deus e ele fala, sou eu que vou cuidar de você até quando chegarem os vossos cabelos brancos, eu vou te sustentar, eu te criei e eu vou te conduzir. Louvado seja o nosso Deus, porque Isaías ainda nos mostra que o nosso Deus, além de imutável, ele é poderoso. Isaías 43, verso 13, a parte final, que diz, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos, agindo eu,
Quem impedirá quando Deus decide agir a favor dos filhos dele? Quando Deus determina o tempo para ele agir, para ele dar a vitória, ninguém impede o agir de Deus. E Deus, ele nos ensina que ninguém pode impedir a ele. Isaías 14, verso 27 mostra assim, ó: porquanto este é o propósito de Yahvé dos exércitos, quem pode impedi-lo? Sua mão já está estendida, quem poderá fazê-la recuar? O nosso Deus é o Todo-Poderoso, ele é único, ele é incomparável, ele é maravilhoso, ele é soberano, ele é o nosso Senhor. Por isso, nós não precisamos temer, porque nós estamos como servos do Senhor, dependendo do Senhor. Isaías 44, verso 8, não vos apavoreis, não temais, não vou-lo dei a conhecer há muito tempo, e não o declarei eu? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura, existe um Deus fora de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma, aleluias. Ele é a nossa rocha, ele é a nossa segurança, ele é a nossa proteção, ele é o nosso amigo, nosso amado, ele está conosco. Quando Jó reconheceu que o Deus que ele servia é o Deus poderoso, ele mostra que não existe obstáculo que pode deter a ele, e nenhum poder ou autoridade existe maior do que ele. Vamos conferir em Jó capítulo 42, o verso 1 e o verso 2, que diz: então Jó, ele abre o seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente, ó, nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas, nada nem ninguém tem poder, tem autoridade para frustrar os planos de Deus. E nós precisamos entender que para Deus não há impossível. Quando o anjo Gabriel disse para Maria, Maria estava tentando compreender como que ela engravidaria, porque ela era virgem, e como nasceria dela o Salvador do mundo. Vamos ver a resposta do anjo Gabriel. Lucas 1:37 diz: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Para Deus não tem limite, para Deus não é impossível, porque ele tem todo o poder. E nós precisamos entender que para Deus não é impossível, assim como o nosso amado Mestre Jesus nos ensina que todas as coisas são possíveis para ele. Mateus capítulo 19, o verso 26 diz: mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isto é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus, todas as coisas são possíveis ao nosso Senhor. E a salvação do homem depende do nosso Deus. Ela é só por meio do nosso Jesus. Nós precisamos entender que para Deus não é impossível. Assim como reconheceu, sabe quem? O profeta Jeremias, na oração dele. Vamos conferir? Jeremias capítulo 32, o verso 17. Ó eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, nada é impossível para ti. Quando Jeremias disse isso, sabe o que estava acontecendo? Jeremias estava preso e o Senhor falou para ele que ele deveria comprar a herança de Hanameel, que era primo dele. Mas o exército da Babilônia tinha cercado Jerusalém. Jeremias, ele reconheceu que todas as coisas estavam no controle do Altíssimo, assim como o Senhor agiu tirando o povo do Egito. Vamos ver Jeremias falando isso? Jeremias 32, verso 21. Retiraste teu povo Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas, e com mão forte, com braço estendido e com grande espanto, quando conquistaram a terra de Canaã.
Os israelitas desobedeceram a Deus, eles rejeitaram a Deus, eles foram rebeldes, eles desprezaram o Deus Todo-Poderoso que tinha tirado eles lá da terra do Egito, da terra da escravidão. E sabe o que Deus fez? Deus deixou eles serem levados cativos para a Babilônia, para a Assíria, mas o Senhor mostrou para Jeremias que o Deus do impossível, que é o soberano Senhor, traria aquele povo de volta para Jerusalém. Isto é o Deus Todo-Poderoso. Este é o Deus a quem nós servimos. Glória seja dada ao nosso Deus, porque mesmo não entendendo o agir de Deus, Jeremias ele confiou na palavra do Senhor, que o povo que tinha ido ao cativeiro da Babilônia, eles voltariam a habitar Jerusalém, que naquele momento estava desolada, estava destruída, estava arruinada. E Deus ele mostrou ao povo israelita que Deus continuava no controle de todas as coisas. Mesmo durante aquele cativeiro babilônico, o Senhor mostrou para Jeremias que duraria 70 anos, mas depois eles voltariam para Jerusalém. Jeremias 29, verso 11, olha a palavra do Senhor para Jeremias: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. E olha que tremendo, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Que palavra de encorajamento, que palavra de esperança Deus disse para Jeremias. Deus mostrou para Jeremias que independente daquela circunstância, daquela situação de cativeiro, Deus estava no controle e já tinha o tempo determinado por Deus para que o povo voltasse do cativeiro da Babilônia. Mesmo que nós não entendamos o agir de Deus, nós não devemos nos esquecer que Ele é o soberano, que Ele está no controle de todas as coisas, assim como no controle das nossas vidas. Eu vou concluir com o Salmo de Davi, quando Davi mostra que Deus, Ele é presciente e Ele sabe todas as coisas. Salmo 139, o verso 16, que diz: teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. O nosso Deus é demais, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso. É a este Deus que você serve, o Deus vivo, o Deus que tem todo o poder, que você possa glorificar a Ele, louvar a Ele, e que você não venha se esquecer, Deus continua no controle de todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva e que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe ricamente.